Olá para vocês aí do outro lado, eu sou a Janaína, seja muito bem-vindo ao meu canal, é um prazer receber vocês sempre aqui. Se vocês têm gostado dos nossos assuntos, dos nossos vídeos, então deixa seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para o canal crescer, para o canal dar aquele up, e assim a gente vai dividindo experiências, dicas, que é um prazer para mim fazer. Hoje eu quero dividir com vocês uma das minhas histórias favoritas da Bíblia. Das minhas personagens é uma mulher, a personagem de hoje. Eu vou trazer um filme dela, que também eu gosto demais, e quero dividir com vocês essa história hoje. Então, vem comigo para mais um De Todo Um Pouco, por Janaína Santos. O filme de hoje, que eu quero deixar para vocês, ele chama Conquista de Reis. Ele é um filme de 2006, ele não é um filme com tanta credibilidade quanto os filmes hollywoodianos, é um filme de baixo orçamento, mas é um filme que não deixa a desejar. Ele é um filme de romance com drama, e ele traz a história da Esther. Como eu disse para vocês, é uma história da Bíblia e é uma das minhas personagens mulheres favoritas do Velho Testamento. Eu gosto muito da história de Esther, além de ter o fato de uma órfã, plebeia, virar a rainha de um reino tão grande quanto o da Pérsia. Ainda tem o fato da coragem dela de enfrentar todo o costume da época e o quanto ela foi usada por Deus para defender os judeus. Então, vamos embora falar um pouquinho sobre este filme. Conquista de Reis, ele vai contar desde o começo a história de Esther em Susã. Ele vai explicar sobre a história dos judeus, como Ramã surgiu. Ramã é o primeiro-ministro do rei Xerxes I, ou como a Bíblia chama de Assuero. Ele tinha uma rixa contra os judeus, e como após o reino de Judá e de Israel se dividir, Judá depois é levado cativo para a Babilônia, nós sabemos, pelo rei Nabucodonosor, e depois vem o rei Ciro, conquista a Babilônia e liberta o povo de Israel e libera a construção de Jerusalém novamente. Mas muitos judeus eles não voltam para Jerusalém, eles continuam nas cidades da Babilônia. E a história da Esther se passa em Susã, que é a capital. O texto da Bíblia, que leva o mesmo nome da personagem, que é Esther, ele começa contando que o rei Xerxes ele fez um grande banquete, e ele já tinha uma rainha que era Vasti, e ela era muito bonita de aparência. Quando ele faz esse banquete, a rainha, que era a esposa, se recusa a aparecer. E aí surge um questionamento muito grande entre os príncipes, e fala que ela não poderia fazer aquilo, e que se o rei Assuero aceitasse a situação, ele estaria se humilhando e passando uma lição errada para os homens da terra dele. E aí os príncipes aconselham o rei Assuero a tirar o que era de Vasti e a passar para uma outra mulher. E aí surge a lei de recolher todas as mulheres virgens e levar para o castelo, onde elas passariam por um tratamento de beleza e seriam apresentadas ao rei até que ele escolhesse uma nova rainha. Nessa situação, Esther, que era Radassa, ela é levada junto. A história de Radassa é uma história muito interessante. Ela ficou órfã ainda criança, e aí ela foi criada pelo seu primo, Mordecai, que adotou ela. Então ele criou ela como se fosse filha. Quando as virgens são levadas para o castelo, Mordecai fala para Radassa assim: olha, seu nome é muito judeu, e ser judeu aqui não é uma boa, porque não era uma boa. Os judeus eram perseguidos, muito perseguidos. Então, seu nome, você vai falar que chama Esther, ao invés de Radassa. Então, é por isso que o livro leva o nome de Esther. Esther é um nome babilônico. Então, assim, era mais fácil para ela se enturmar. Então, Esther, ela vai
é levada para a casa das mulheres e ao passo de 1 ano eles a preparam. E aí chega no dia em que ela vai ser apresentada ao rei. Só que Esther era como eu disse, ela foi criada por Mordecai. E Mordecai era escriba, ele era um judeu realmente respeitado, ele seguia as leis. Então ele ensinou isso para Esther. E então ela tinha muito temor a Deus. Quando ela é levada à presença do rei Assuero, ela assim, eu lembro de quando eu era bem criancinha e eu ouvi essa história pela primeira vez, eu ficava imaginando a cena. As outras mulheres todas emperequetadas, sabe? Cheias de joias, porque tudo que elas tirassem da casa das mulheres, todas as joias, maquiagens, roupas, ficariam para elas. Mas Esther, diferente das outras mulheres, ela escolheu, só pôs aquilo que os eunucos falavam que ela teria que vestir e não escolheu nada. Ela foi na sua simplicidade. E quando ela chega diante do rei Assuero, o rei Assuero, na hora, ele se apaixonou por ela. Ela achou graça aos olhos dele, assim conta a Bíblia. E aí, aquela simples órfã, plebeia, se torna rainha de um império que foi um dos maiores da face da Terra. O filme ele vai acrescentar muitos detalhes, porque quando você lê o livro de Esther na Bíblia, é um livro que conta a história reta. Já no filme, eles vão implementar mais coisas, incrementar. Então, assim, fica um filme mais recheado. Mas eu super indico este filme Conquista de Reis, porque ele é bem realista mesmo com a palavra. E é um filme os atores assim são muito bacanas, como eu disse, é de baixo orçamento, mas ele não deixa a desejar nem um pouco. Ele sabe assim, ele te prende, ele é interessantíssimo, você fica torcendo pra rainha o tempo todo. Então assim, e ele é bem verídico, sabe assim, claro que como eu disse, pra contar uma história, ele tem um acréscimo de coisas que a Bíblia não nos conta, mas ele é bem fiel à palavra, ele não foge, as coisas importantes, ele não foge da Bíblia. Então, assim, é bem realista. E eu indico a vocês também, se você quer conhecer um pouco mais da história de Esther, a ler na própria Bíblia, no livro de Esther. Fica lá no Velho Testamento, entre Jó, Esdras, ela tá ali. Contando um pouquinho mais de curiosidades sobre a história de Esther, o reino de Assuero, ele era muito grande. Ele tinha 127 províncias e ele reinou sobre a Índia e a Etiópia. Ele reinou cerca de 485 a 465 anos antes de Cristo. Então ele era assim muito poderoso. Então, após o seu casamento, Esther não revela que ela é judia. Ela não revela suas origens nem para o rei e nem para ninguém dentro do palácio. Mas com o passar do tempo, surge a perseguição aos judeus por meio do primeiro-ministro Hamã, como eu tinha comentado. Essa perseguição, ele vai diante do rei e fala assim: olha, rei, tem um povo aqui no meio da sua terra que não quis ir embora, e tá aí, é um povo que acumula dinheiro, que não segue as mesmas regimentos que nós. Então por que a gente não pega esse povo, mata eles, pega os despojos e traz pro tesouro do palácio? E o rei confiava em Hamã, ele nem se importou. Afinal, um povo que está aí no meio mesmo, faz o que você quiser. Assim que Assuero fala para o Hamã. Então ele faz uma lei, que no dia 10 do mês de Adar, o povo de Israel seriam exterminados em todas as províncias da Babilônia. Como eu disse, eram 127 províncias. E tinha muitos judeus na cidade de Suzã, muitos judeus espalhados pelos territórios da Babilônia. Isso seria um massacre. E aí quando Mordecai ouve essa história, ouve esse decreto real, ele fica desesperado, ele rasga suas vestes, ele se humilha e fica na porta do palácio. Quando Esther sabe o que está acontecendo, porque eles chegam para falar para ela, ele fala assim: mas o que será que está acontecendo? Porque ela estava dentro do palácio, ela não sabia das regras, das coisas que o rei fazia. Então eles vão e contam para ela, e Mordecai fala para ela assim: olha, Esther, o seu povo está correndo um grande risco, e se você não se levantar em favor deles e fazer algo,
Deus vai dar o escape para este povo por outro lado, mas você e sua casa vai perecer. E Esther fica muito preocupada, porque ela não havia sido chamada na presença do rei nos últimos 30 dias. E para você, uma das regras das regras da cultura dos medos persas, dos reis daquela época, é que ninguém poderia entrar na presença de um rei sem ser chamado pelo rei. Porque se essa pessoa ousasse fazer isso, e o rei não levantasse o cedro para essa pessoa certamente morreria naquele lugar. Então, quando essa notícia chega para Esther e Mordecai fala para ela, se apresente ao rei, interceda pelo povo de Israel, pelos judeus, ela fala assim, meu Deus, e agora? E ela fica com medo, porque é uma lógica, né? Então ela fala assim então para Mordecai, olha, então você coloca o povo para orar, para jejuar, porque é o mesmo que eu vou fazer com as minhas servas. E tal dia eu vou me apresentar ao rei. Se eu padecer, então padecerei. E aí ela faz isso, primeiro, e o filme mostra essa cena, e é uma das cenas mais emocionantes, é muito lindo de se ver esse filme. E ela vai, se prepara e vai até a presença do rei. E é muito corajosa, sabe? A história de Esther, como eu disse, é uma das minhas favoritas, porque mostra como uma pessoa, por mais simples, não importa de onde tenha saído, se ela é correta, se ela quer fazer o que é correto, e se ela entrega a sua vida para o Senhor, para Deus, verdadeiramente, e deixa ser usada por Ele, o que ela pode fazer e o que ela pode ser, sabe, nenhum homem consegue imaginar. Sabe, é a gente que coloca limite para os nossos sonhos, somos nós mesmos que colocamos limite para aquilo que aonde nós queremos chegar. Porque se a gente alinhar as nossas vidas com os propósitos de Deus, a gente vai muito, muito longe. E é isso que acontece na vida de Esther. E a coragem que ela tem de enfrentar os costumes daquela época para defender o seu povo é impressionante. E aí Deus a abençoa e ela consegue defender o seu povo. E ela usa de uma tática muito inteligente, sabe, com muita sabedoria. E ela mostra isso para nós como mulheres, sabe, que nós podemos fazer as coisas sem precisar brigar, sem precisar de entrar em confusão. A gente pode usar a sabedoria a nosso favor. E Esther é um ótimo exemplo para nós mulheres hoje em dia. Seja você de qual religião você for, Esther é um ótimo exemplo de coragem, de sabedoria, de força. Então, fica essa dica para vocês. Conquista de Reis. Assistam, vocês não vão se decepcionar. Além de ser um romance muito, muito gostoso de ver. E ainda traz essa história maravilhosa da Rainha Esther de Suzã. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, se inscreva no canal. Deixe seus comentários que eu vou ler todos e responder. E por hoje é só. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.